Saudações, fam. Então, hoje estamos a iniciar com a nossa sequência de tutoriais na nossa comunidade de Motion. Então, temos aqui o nosso canal Peregrino Pachala, onde vamos colocar muita cena sobre muito conteúdo sobre design, animação, motion, whatever. Papo de criativos, motion design, 3D, edição de vídeos, design e muita coisa boa. Então agora estamos a iniciar, estamos a dar andamento com os nossos tutoriais. Então, para hoje nós temos esse loop do ícone do BIM. É um loop é um processo muito simples de se fazer. Então é um processo muito simples de fazer. Vou mostrar aqui passo a passo como fazer esse loop. Ok. Para começar, eu tive que baixar o loop com o logotipo. Entrei no Google, Millennium. Deixa eu ver mostrar como é que eu fiz o processo. Entrei aqui no Millennium BIM, pesquisei o ícone e baixei. Depois de ter baixado o ícone, coloquei ele no Illustrator e vetorizei. Para vetorizar é muito fácil, principalmente esse logotipo, esse ícone aqui. Só mostrar o processo. Importei o ícone no Illustrator. Aqui está o ícone, só que eu já havia vetorizado, por isso que apareceu daquele jeito. Deixa eu só mostrar. Algo muito simples, ok? Importamos o ícone no Illustrator. Dar um padinho de zoom aqui. Depois nas propriedades do próprio Illustrator, tem aqui uma opção de Image Trace. Clica aqui, então aqui pode escolher qual é a configuração que queres vetorizar. Eu vou escolher aqui o default mesmo. Então pronto, aqui nós já temos o nosso logo vetorizado. Vou puxar isso aqui para aqui, só para verem como é que é. Vou apagar o contorno. Apaguei o contorno e já tenho aqui o logotipo vetorizado. A ver, até posso esticar ele, a qualidade ainda mantém, quer dizer que o logotipo já está vetorizado. Depois é só questão de ajustar um e outro detalhe, porque a partir do momento que tu fazes uma vetorização, principalmente se a foto não tiver muita qualidade, vai deformar um e outro aspecto. Se vocês forem a perceber, os cantos aqui, eles estão um bocado arredondados, enquanto o logotipo ele tem uns cantos bem definidos. Então eu tive que ajustar esses pontos, então é uma outra coisa. E depois o que eu fiz, se vocês forem a perceber, vamos aqui entrar no nosso loop. Esse aqui não tem que ficar aqui no canto, ok? Se perceber, o nosso loop ele faz isso, inicia, o nosso loop começa daqui de baixo, sobe, faz isso e depois volta e fecha aqui. Então, desta forma, para possibilitar que isso aconteça, eu tive que separar o logotipo, dividir o logotipo, que é 2 camadas. Então a nossa animação vai partir daqui. Vamos fazer isso até aqui. Depois ele faz isso. Então, mas como o logotipo, como o tutorial, o objetivo principal é aprender a técnica da animação e não sobre Illustrator, eu vou pular essa etapa. Vou criar um tutorial mais específico de como preparar files para animação. Mas esse processo é muito simples. Esse processo, eu na verdade gosto de vetorizar as coisas, trabalhar no After, mas também, se quiser, se tiveres o logotipo em PNG, podes pegar diretamente ele para o After Effects. É só questão de dividir, pode dividir no Photoshop se quiseres, dependendo do objetivo que pretender, porque aqui o importante é perceber a técnica que nós vamos usar. Ok? Vamos abrir agora o nosso After Effects.
Eu estou a usar a versão 2023, mas funciona. Tenho aqui também a versão 2025. Então, estou a usar a versão 2023, que é para mostrar que qualquer versão que tiver, desde que seja 2018 para cima, essas técnicas que nós vamos usar aqui funcionam. Eu acho que nem necessariamente 2018, porque são técnicas muito simples que qualquer versão é possível fazer essa animação. Eu vou criar aqui um novo projeto. Vou fazer o save do nosso projeto. Vou criar aqui logotipo, logo BIM animado. Prontos, já fiz o save do nosso projeto, salvamos o nosso projeto. Aqui é o control, é o project panel, onde ficam todos os files que são importados e as composições. Para já, vou importar o nosso logo, que está em vetores. Vou deixar ele mesmo em composição, nas mesmas dimensões, e está aqui. E vou criar uma composição. A composição vou dar o nome de animação. Logo BIM. A resolução vou deixar 1920 por 1080, 30 frames, 10 segundos. Background vou deixar ele preto mesmo. Ok. Se vocês forem perceber agora, ao criar o background, eu deixei ele preto, mas aqui na tela ficou meio que transparente. É porque aquele background que nós colocamos na composição é um background de preview. Se eu clicar aqui, meio que nesse ícone, onde ver que ele aqui fica preto. Se eu tirar, quer dizer que na verdade é um background de preview. Se eu vir aqui na composição, Ctrl K, ou também podem clicar sobre o lado direito do mouse para ir nas composições, eu alterar para colocar aqui cor branca ou cor vermelha mesmo, que é para perceber melhor. Eu vir clicar aqui, ele some, aparece, que é uma tela de preview, não necessariamente que vai ser o background que vai estar adicionada na nossa composição. Ok, eu criei a nossa composição, escrevi aqui a animação do logotipo, que tem 10 segundos, daqui até aqui são 10 segundos, e vou clicar aqui sobre o lado direito do mouse para adicionar ao nosso background. Vou colocar background, prontos. Aqui a cor vou deixar branco mesmo, branco. Uma das coisas que eu também gosto de usar, de trabalhar com elas, são as margens de segurança. Em clicar aqui, Tile, Action Safe. Então, o que isso nos ajuda? Nos ajuda a ter o projeto dentro de uma margem de segurança. Mas já quando tu trabalhas com um projeto para mandar para uma TV, para alguns painéis, tem algumas coisas que, se colocares fora dessa margem de segurança, vão ser cortadas. Então eu gosto de trabalhar dentro dessa margem de segurança. Então o que nós vamos fazer agora? Vamos pegar aquele nosso logotipo que importamos e adicionamos na nossa timeline. Então nós já temos aqui nosso logotipo, fazemos duplo clique. Então nós temos aqui as camadas. Vou até aqui adicionar, renomear as camadas. Para renomear as camadas temos aqui, para podermos identificar. Esse ícone aqui, vou colocar aqui embaixo. Temos aqui esse ícone aqui. Vou chamar isso de M1. Para renomear é simples, só clicar Enter no teclado. M2. Pronto. Vou estar a fazer save. Sabemos, qualquer altura corta energia esses gajos. Ok, então vamos lá. M2, M1, M2. Pronto. Vou desabilitar o M2, que é para não nos atrapalhar por enquanto. E vou clicar aqui na nossa Pen Tool. Vou começar a seguir por cima da camada, né? Tendo o mouse por cima da camada, venho aqui com a minha Pen Tool, faço isso e sigo
o logo, para fazer esse contorno, esse movimento, é só clicar o mouse e não soltar. Clicar e não soltar, girar, ajustar até tá pronto. Vejam que o fim deve sempre passar o logo no início e aqui no fim também. Para fazer o zoom da tela é muito simples, é só com o scroll do mouse é possível manipular. E para ter o controle para mover essa tela é só clicar o H no teclado, então vais ter essa mobilidade. Então, se for a perceber, deve passar aqui no início e no fim também. Então, depois de ter adicionado essa nossa linha, a nossa pen tool, temos que vir aqui na aba de efeitos e clicar e procurar o efeito stroke. É importante que estejamos a trabalhar com a versão em inglês. Eu digo sempre às pessoas que devem trabalhar muito com a versão dos softwares em inglês, porque tens mais facilidade de obter conteúdos em inglês do que em português. Em português vai estar um pouco limitado. Então é importante também ter essa atenção. Depois de adicionar o stroke aqui, então é só questão de virmos aqui no brush size, né? E aumentarmos a espessura aqui. Pronto. Então, vou colocar aqui o meu contorno, que é para verem o que é que está a acontecer realmente. Após de completar, é só vir aqui no Paint Style, Reveal, Original Image. Então, se for a perceber, nós já adicionamos a máscara no logo. Então, temos esses dois elementos aqui, Start e End. Nós vamos adicionamos estes keyframes. O que aconteceu? Estão a ver que ficou azul, quer dizer que já foram adicionados keyframes na timeline. Se eu clicar a letra U, ele vai mostrar-nos esses keyframes que eu adicionei aqui. Tá vendo? Então adicionamos aqui os keyframes. Então, por enquanto, o que nós queremos, se eu mexer, como é que inicia a nossa animação? A nossa animação inicia de baixo para cima. Quer dizer que se nós começarmos a colocar o nosso contorno daqui para cá, quer dizer que aqui é o nosso fim, aqui é o nosso início. O fim é end. Então nós vamos só dizer que no segundo 0, o end, o fim tem que estar no 0. Então no segundo 1, ele tem que já estar o start. Ele tem que estar já no fim, no segundo 1. Quer dizer, então a nossa animação ele vai estar de 0 a 100 no start. É só acompanhar os números que acontece. Aqui, é só acompanhar o que está acontecendo aqui. 0, vai subindo até 100. Pronto. Então, se eu colocar o play, barra grande do teclado, backspace nesse caso. Então, ok. Depois vamos ajustar ele mais logo. Vamos desativar ele e vamos ativar o nosso M2. Vamos fazer o mesmo processo. Pegamos a Pen Tool por cima da camada. Então vamos ajustar, vamos seguir o contorno aqui, o logotipo. Vamos só fazer isso. Prontos. Então, depois de fazer isso, seguimos o stroke, brush size e aumentamos a espessura. O que está a acontecer aqui? Ok, então pronto. Eu sempre vos aconselho quando quiserem. Eu estava a tentar perceber exatamente o que está a acontecer aqui. Eu sempre vos aconselho quando quiserem colocar a camada, principalmente quando estão a trabalhar com um logo que vão colocar muitas linhas, sempre colocar o All Mask. Tá vendo? Então, ok, já resolvemos aqui o problema. Não estava aqui a perceber o que estava a acontecer, mas já está. Ok, pronto. Depois de fazer isso,
só colocamos aqui o Reveal Original, que é para ele adicionar a máscara na imagem. Então, antes de adicionarmos os keyframes, eu só quero vos fazer perceber, nós temos o Start e o End, quer dizer que nós começamos daqui, aqui é o nosso Start, aqui é o nosso End. Então, End, se for perceber, é aqui no fim. O Start é aqui no início. Então, nós vamos colocar os dois keyframes, vamos adicionar End Start, já ficou azul, quer dizer que se eu clicar a letra U no teclado, ele já fica o quê? Já adicionou os keyframes aqui na timeline. Então, vamos dizer que no segundo 0, ele tem que estar com o End 0. No segundo 1, ele tem que estar com o Start já no 100%. Então, se for para perceber, quer dizer que ele é só acompanhar o número aqui, o mesmo processo, ele vai fazer isso aqui. Mas, na nossa animação que nós temos aqui nesse logotipo, se for perceber, ele sobe, começa aqui primeiro e depois termina. É que termina o M2. O nosso M1 é esse e depois o nosso M2 é esse. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dizer, vou até que vou estar a fazer save. Vou clicar a letra U para ver todos os keyframes na camada. Então, vou ativar aqui a primeira camada, que é para perceber o que é que está a acontecer. Se for perceber, o nosso M1 e o nosso M2, eles iniciam ao mesmo tempo, mas nós queremos com que o M1 inicie primeiro, depois siga o M2. Então, vamos nosso M1, o nosso M2, vamos dizer que vamos afastar um bocadinho para cá, uns 1 minuto. Ele começa e depois, exatamente, assim já começa a aparecer a nossa animação. Só que aqui o nosso M2 ele aparece antes do M1 concluir. Nós temos que deixar o M1 concluir para depois aparecer o M2. Vou afastar um bocado aqui, vou deixar com 15 frames. 15 frames. 15 frames, acho que tá bom. Ok. Agora está a começar a ficar um pouco mais fluido. Vou deixar com 15 frames. A primeira, o M1, depois mais 15, mais 20 frames com o M2. Pronto, eu até posso deixar 15 frames para o M1, 15 frames para o M2, quer dizer que total forma 1 segundo. Ok, vou até deixar um pouco mais 10 frames para o M1 e 15 frames para o M2. Prontos, ficou um pouco mais fluido agora. Pronto. Quanto mais frames tu tiveres numa composição, mais fluida a tua animação vai ficar. Então eu coloco aqui 30 segundos, 30 frames para 1 minuto, para 1 segundo, tá muito bom. Então já temos a nossa animação está fluida. Mas o que acontece? Vamos lá analisar a nossa animação aqui inicial. Pronto. Tá. Ok. Ok. Pronto. Estão a ver que ele depois desaparece. Eu acho que ele está um pouco mais rápido. Tive agora a analisar a animação inicial. Pronto. Agora sim, já está. Ok? Então, depois perceberam que ele desaparece. O logotipo desaparece. Então, para que isso aconteça, nós vamos puxar até os 3 segundos no nosso M1. Vamos lá começar. Vamos iniciar o nosso M1. O nosso M1, estamos a dizer que aqui é o nosso início, aqui é o nosso fim. Lembram que nós aqui colocamos keyframe no início, no end. Então, nós vamos agora voltar aqui atrás. É para adicionar o keyframe de composição. Não é para voltar a colocar um keyframe aqui no relógio, aqui embaixo, que é para dizer, escolha, desse intervalo até aqui, eu quero manter a mesma posição. Agora, daqui em diante, vai alterar a composição. Então, eu venho aqui e vou puxar
o end. O mesmo vou fazer para o M2. Vou adicionar aqui o keyframe para dizer que, olha, daqui até aqui eu não quero alterar nada na composição, mas daqui até aqui eu vou fazer o quê? Deixar o meu keyframe no 0. Então nós vamos ter uma situação dessas e vamos chegar aos 3 segundos, some. Pronto, então se nós percebermos, vamos ver que o M1 e o M2 desaparecem ao mesmo tempo, mas nós queremos com que o M1 desapareça primeiro e depois desapareça o M2. Então vamos afastar o M2, vamos fazer isso, o M2 sumir primeiro, depois o M1. Então vamos só ajustar um bocadinho aqui, mais para aqui. Pronto. Com mais, yeah. Acho que ficou mais cool. Pronto. Ok. Pronto, acho que nós já temos a nossa animação fluida. Outro detalhe aqui importante, puxar aqui. Outro detalhe importante que eu queria só deixar é que nós temos o fundo magenta e o M branco. Para alterarmos isso é muito simples. Eu vir aqui no meu background. Para alterar a cor desse background, vamos adicionar um efeito aqui chamado Fill. Pegar aqui a caneta, pinta-gotas. Pronto, alteramos a nossa cor do background. E daqui vir aqui na camada do logo, adicionar o mesmo efeito Fill, depois colocar a cor branca. Pronto, nós já temos o nosso logo feito. Pronto, eu vou aqui criar uma espécie de um loop. Vou só cortar aqui, ser isso, duplicar, Ctrl D, duplicar a camada. Para cortar essa camada é Ctrl Shift D, para duplicar é Ctrl D. E vir aqui Trim Comp só para nós termos uma espécie de um loop. Estamos a nossa caneta. E pronto, já está. Temos aqui a nossa animação bem simples e bem fluida. Bem simples e bem fluida. Então, guys, era isso que eu tinha a partilhar hoje. E espero que tenham gostado. Comentem, subscrevam-se no canal, ativem o sininho das notificações porque vem muita coisa boa aí. Hoje era só início, por isso que estamos a começar de coisas mais leves, mas depois vamos subir. Então pessoal, era isso que eu tenho a partilhar hoje e vos vejo no próximo tutorial. Subscrevam-se, ativem o sininho das notificações. We out.